Meu nome é Regina Rosman, eu sou esteticista, graduada em Estética e Imagem Pessoal, holoterapeuta, cromoterapeuta, sou consultora de spas, trabalho já assim há muito tempo com a parte de feiras, né? Também eventos. E hoje eu estou aqui para ministrar para vocês o nosso curso de massagem com pedras quentes. No nosso curso de massagem com pedras, nós abordaremos temas bem importantes, como a asepsia das pedras, o que são as pedras, como você manipular as pedras no corpo do seu cliente, temperatura das pedras, forma de aquecimento, higienização, como energeticamente elas são viáveis, aplicação delas em cima de pontos dos chakras, e será uma aula bem dinâmica, apresentando para vocês a parte teórica e em seguida a nossa parte prática. Então, pessoal, vamos para a nossa aula de massagem com pedras? Ansiosos? Eu estou, porque gosto muito de pedras, né? Então, a gente tem um conceito de pedra, né? Essa coisa maravilhosa aqui, ó, a gente tem alguns tipos de pedras, ó lá, que vocês podem ver. Aqui nós temos as vulcânicas, aqui nós temos as ágatas, alguns tipos de cristais que a gente usa nos equilíbrios de chakras também, né? E eles são seres vivos como nós, né? Eles trocam energias conosco, então ele muda a nossa frequência, por conseguinte muda a frequência da nossa cliente também. Então quando a gente utiliza esse tipo de cristais ao nosso benefício, a gente tem uma dádiva da natureza que vem para somar no nosso resultado fantástico de massagem, né? O resultado de relaxamento, a parte de estética também pode ser usada com as pedras, né? E já está comprovado e provado que os cristais eles são um dos maiores condutores e amplificadores de energia. Olha que coisa legal, né? E a sua utilização, gente, ela veio aqui na modernidade, nos dias atuais, né? Ela está presente aonde? Olha, gente, em fibra ótica tem pedra, no chip, nos computadores, relógios. Então, da mesma forma, são condutores, receptores, amplificadores, geradores, né? Elas são usadas também para essa parte, digamos, metafísica de cura, né? Um processo em que você vai trabalhar induzindo uma meditação, energizando aquele corpo, aflorando sensações e sentimentos, te dando um sensorial fantástico, né? A cliente ama receber aquele calorzinho bem certinho das pedras. Então, cristais têm vida e dão vida. Eles têm uma beleza única, como vocês podem estar vendo aqui também, né? Cada um é diferente do outro. As vulcânicas aqui nesse caso, todas elas são lapidadas e por conta disso elas saem tão iguaizinhas, né? Todas elas bem iguaizinhas. Aqui a parte das ágatas elas já são roladas e você percebe que elas têm uma forma um pouco disforme, que são ótimas de trabalhar. Então, são belezas únicas. Cada um que você pegar vai ter uma beleza diferente, uma forma diferente e todos fantásticos, né? Todos fantásticos. Então, agora a gente vai falar o que são essas pedras. Vamos conhecer um pouquinho de cada um. Então, as pedras, elas são agregados naturais de minerais que são formados de diferentes substâncias, até mesmo substâncias orgânicas. Então, a gente pode classificar as rochas em 3 grupos. Elas podem ser as magmáticas ou ígneas, as sedimentares e as metamórficas. Então, como está no quadro aí, vamos entender. Magmática. Ela se origina na solidificação do magma no interior da crosta terrestre ou quando a lava sai do manto através de uma erupção vulcânica. Então, quando o magma se resfria bem lentamente ali no interior da crosta, transforma-se em rocha ou pedra. Ocorre um processo chamado intrusão, a pedra está dentro. A pedra magmática é produzida e recebe o nome de pedra intrusiva. Então, quando o processo de formação da pedra magmática se dá pelo resfriamento rápido da lava, que é expelida pelo vulcão, é chamado de extrusão. E esse tipo de rocha é chamado extrusiva ou até vulcânica. Então, um tipo de pedra extrusiva que você pode colocar aí é o basalto. Então, essas são as magmáticas. Vamos passar agora para as sedimentares.
Elas são formadas através da desagregação de fragmentos de outras rochas. Então, são levadas pelo vento, pela água, pela gravidade e vão se depositando em regiões mais baixas do relevo. Então, esses fragmentos, depois de depositados, eles vão sendo recobertos por outros, num processo que dura mais ou menos milhares de anos e é chamado de sedimentação. Então, sob a pressão das camadas superiores, os sedimentos vão acabar sendo compactados e vão se transformando em aglomerados rochosos. Então, de um modo geral, as pedras sedimentares apresentam-se estratificadas, ou seja, são formadas em camadas, que indicam diferentes tipos de sedimentos. Então, épocas em que foram ali depositados, um tempo maior. Então, quanto mais profundo que tiver essas rochas, essas pedras, mais antigos serão os sedimentos. Passando agora para as metamórficas, elas são pedras que são formadas a partir de outras pedras, mas por um processo um pouco diferente. Então ocorre quando as pedras ígneas, as sedimentares e mesmo as metamórficas são expostas a altos níveis de pressão e temperatura. Então normalmente o interior, ali no interior da crosta. Então, acontece uma metamorfose, ou seja, uma transformação. E então, elas se transformam em características originais e mudam-se de estrutura química das rochas, o que gera um novo tipo de pedra. Então, vamos lá, entendendo esses tipos, né, essas formas de pedra, né? Quais são os tipos de pedra que a gente tem para trabalhar? A gente tem várias, né, na massagem, tá? Porque pedras a gente tem milhares, né? Nós temos os basalto, né, as vulcânicas, que seriam essas aqui, de origem mais escura, a gente vai falar sobre elas daqui a pouco. As ágatas, as roladas de rio que não estão aqui, que a gente não usa muito, porque elas são porosas demais e elas retêm demais a sujidade. É um pouco difícil de trabalhar e elas não têm uma lisura tão perfeita. Os quartzos, que são ótimos de trabalhar, os cristais e quartzos também, né, que a gente vai usar aqui também, pode ser usado para uma massagem facial ou também para um equilíbrio de chakras, né, estão dispostos aqui, inclusive, né, na sequência dos chakras, tá, que a gente vai falar um pouquinho deles aqui. E são formas de utilização que diferenciam o tipo da massagem. O tipo da pedra também diferencia um pouco. Você vai ter pedra que é um pouco mais áspera, pedra que são mais lisinhas, outras que são maiores, outras que são menores, mas todas elas são ótimas para fazer massagem. As pedras para aquecimento que nós vamos usar aqui nessa aula de hoje são as vulcânicas, as ágatas e os cristais rolados. Então, os cristais são considerados minerais, né, que são integrantes e completam-se entre si. Então o seu formato é perfeito, né? As cores são perfeitas, a luminosidade, elas irradiam energia, né? Só que para chegar até a nossa mão, elas não vêm assim todas bonitinhas como vocês estão vendo não, pessoal. Elas passam por um cansativo, literalmente exaustivo trabalho de seleção, de adaptação à pedra, ao tipo de massagem, de fusão, passa por lixamento, passa por lapidação. Então é um processo que às vezes demora meses até você ter kits formados para que vocês possam usar, né, que venham todos bonitinhos dessa forma. E para buscá-las também é complicado. Eu posso dizer porque eu tenho experiência assim em loco disso, né? Então você usa martelo, você usa picareta mesmo, tem locais em que, dependendo de algum tipo de pedras, também são de forma que você coloca explosivos, aí você traz essa pedra. O trazer também é complicado, porque são toneladas de pedra que a gente tem que trazer, para dessas toneladas nós conseguimos as pedras que vão sim passar por um critério minucioso de escolha para chegar até a sua mão profissional, para que você possa fazer um excelente trabalho ali com o seu cliente, né? Tudo é uma questão de escolha, então escolher a pedra é importante também. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Vamos começar aqui falando da ágata, pessoal, que olha que coisa mais linda, né? Vocês veem que ela tem um pouquinho de brilho. Esse brilho que vocês estão vendo aqui não é, ela tem normalmente um brilho muito legal, muito interessante. Até vou passar aqui para vocês perceberem que ela não perde o brilho, mas ela aqui está
guardada com um pouquinho de óleo para que ela não perca essa umectação, para que ela não fique com aquela cor apagada, né? Então fica a primeira dica. Terminou de usar, asepsiou, limpou, um pouquinho de óleo em cada uma delas para que elas se mantenham bonitas também. Então o que é a constituição da ágata? Ela contém sílica, dióxido de ferro, cálcio, sódio, manganês, cromo, alguns pequenos traços de alumínio, dependendo da região da onde ela vem, e no interior dela microcristais de quartzo fragmentado. Coloração, gente, várias. Aqui, ó, você tem as mais escuras, as acinzentadas, as esverdeadas, né? Nem peguei aqui, mas na aula da prática vocês vão poder presenciar isso. As mais claras, quase brancas, né? Então são vários tipos e de desenhos também. Se você olhar, existem desenhos em algumas, as outras são 100% lisas e você não percebe desenho algum. Por quê? Porque elas são formadas em camadas e porque elas têm essa variação desses microcristais de quartzo no interior dela, né? Onde você encontra a ágata para trazer? Você tem aqui no Brasil sim, mas a gente não está conseguindo pegar muito aqui, né? Então a gente tem em Botsuana, a gente tem na Alemanha, na Índia, em Madagascar, nos Estados Unidos, então ela pode vir de vários locais, né? Aí você tem efeitos terapêuticos. Da ágata em geral, a gente trabalha assim, vaso sanguíneo, audição, sistema linfático, você melhora a condição de rim, fígado, né? Para a parte dos efeitos terapêuticos, mas já de ordem energética, ela traz bem-estar, ela traz um conhecimento de si próprio, né, ao seu cliente, óbvio. Ela trabalha pessoas que estão em recomeço, né, que precisam de força, de autoconfiança. A ágata é muito bom também. Vocês podem ver que além daqui também vai estar aí aparecendo na tela para vocês, então a foto de 2 kits de pedras muito bacanas, então vocês podem ver que elas realmente diferem uma da outra, mas são todas da categoria ágata. Nós temos então aqui também que nós vamos usar, são os basaltos vulcânicos, né? Ele é uma rocha, né, vulcânica, ela é intrusiva ou extrusiva, nesse caso essa aqui é de fora, extrusiva, que caiu para fora do vulcão, né? Então ela se torna uma resultância de magma que se solidificou em contato com a água, né? Então normalmente essa lava, ela é quando tem erupção. Coloração dela, normalmente escuras, bem escura, tá, pessoal? Então preta, marrom bem escuro, o cinza tão chumbo que quase parece preto, né? Onde que você pode encontrar as pedras vulcânicas? Chile, Havaí, Japão. Todos os locais em que tem vulcões que ainda estão em trabalho. Então, efeitos. Ótima para mobilizar tecido também, para trabalhar sistema linfático. Ele ativa, é uma pedra forte. Em geral, né, na parte física, ela trabalha bem a parte física. Então, tão boa quanto a ágata, né? A parte terapêutica do basalto, né? Relaxamento mental, a melhora da força vital, você tem mais equilíbrio também, né? Esse equilíbrio de corpo, mente e energia, tá? As duas são tão boas. O que eu gostaria de falar para vocês aqui é que tanto as vulcânicas como com as ágatas eu tenho tido um bom aquecimento com as duas. Vai depender também do tipo de corpo que você for fazer. Se a pessoa já tem por si só uma temperatura muito baixa, obviamente ela vai puxar mais o calor daquela pedra, seja ela vulcânica ou ágata, e vai fazer um resfriamento mais rápido. Ah, não, a pessoa, ela, né, normalmente ela tem um calor excessivo, a gente percebe que a pele dela é quente, então vai demorar mais para esfriar a pedra. Mas de uma forma ou de outra, as duas são boas, ótimas de aquecimento, eu indico as duas para uso sem problema algum, tá? O basalto vulcânico é um kit interessante, ela se torna até mais cara para comprar em termos de dinheiro, tá? Para vocês entendam, porque ela é mais difícil de lapidar. Na verdade, ela quebra melhor, a dureza de mols dessa pedra é menor do que a dureza de mols da ágata. A ágata tem uma dureza de mols, ou seja, a dureza dela é maior. Então dá para você rolar, trabalhar, né? A vulcânica não, pessoal, a vulcânica ela é mais delicada e por ela ser mais difícil, ela se torna mais cara. Aí você tem o que? O equilíbrio dos chakras, né? Você pode trabalhar chakras. Então você tem aqui as pedras que serão usadas são, aqui nesse caso, os jaspes vermelhos, tá? Que vai trabalhar o chakra básico. As pedras
ágatas marrons alaranjadas, tá vendo, pessoal? Vocês estão falando de ágata, né? Ó, isso é ágata e isso é ágata. E esse não é tingido, eu só trabalho com pedras originais. Então, esse é uma ágata, mas a coloração dela é marrom alaranjada, que serve para o nosso chakra esplênico. Aí você tem os citrinos, né? São pedras bem interessantes para você trabalhando a região do plexo solar. Aí você tem as rosas e as verdes, que a gente trabalha a parte do cardíaco, tá? Então, pedras rosas são quartzos rosas e as verdes aqui que eu trouxe são quartzos verdes, tá? Aí você tem as azuis bem claras, que vão trabalhar o seu chakra laríngeo, são quartzos azul claros. Nós temos aqui os quartzos azuis escuros, a gente vai trabalhar o seu chakra frontal, né? Aquela parte em que você vai suavizar a mente, dar mais equilíbrio. Acho muito lindas essas daqui. As ametistas, que são as pedras transformadoras, elas vão estar trabalhando assim, logo acima, onde tem o chakra das 1000 pétalas, a chakra do coronário. Tanto a ametista como os cristais transparentes servem para trabalhar muito bem essa parte. Então, são as pedras que nós vamos usar na massagem, que eu vou explicar para vocês direitinho logo na aula prática. Bom, a aplicação é a seguinte: pedras serão aquecidas e serão aplicadas ao corpo do teu cliente com movimentos de massagem. Sendo assim, vão trabalhar de forma eficaz, relaxamento profundo, vai passar bastante energia para essa cliente, vai trabalhar de forma profunda. A pessoa pode, inclusive, até ter uma sensação meio que de chorar, de tão sensação de êxtase que ela é chamado massagem dos êxtases, né? A pessoa deitou, tá recebendo aquela massagem, é assim uma sensação inebriante que a pessoa tem, né? Solta aquela parte de musculatura retesada, rígida, por vários motivos, porque a gente não fica só rígido e retesado só por conta de nervoso, dia a dia. O frio também faz isso, né? Você tá com frio, você faz isso. Então, essas pedras são ótimas para isso também. Melhorar as funções metabólicas, melhorar a hemostase do corpo da gente, o equilíbrio, a troca de substâncias químicas, o nosso metabolismo, né? Porque o seu corpo vai trabalhar com mais parcimônia, com mais qualidade. Então, tudo melhora quando você recebe uma massagem de pedra. Óbvio que a gente nunca vai chamar de curativa, mas ela é uma facilitadora muito grande, é uma terapia complementar aos seus trabalhos da parte de relaxamento também, né? E as pedras, elas podem alcançar, sim, as terminações nervosas superficiais e vão estar se comunicando com o nosso sistema nervoso. Então, essa energia positiva, essas mensagens são perfeitas para que se una corpo e mente num só. Relaxamento nunca experimentou antes. A pessoa sempre vai falar, nossa, nunca senti isso. Então não perca a oportunidade de você que vai praticar também a parte da massagem, receber uma massagem de pedras quentes. Benefícios. Benefícios da técnica são muitos, né? Já deu para ver aqui, ó, tá lá no quadro para vocês. Elimina o estresse, ele cria impulsos diretos do cérebro e reconecta o ser humano com a natureza, né? A gente perdeu muito disso, essa nossa vida desenfreada. Ela estimula o poder dos sentidos, né? Do sentir, melhora a consciência do corpo. A partir do momento em que você vai passando no corpo do teu cliente, ele vai sentindo aquele pedaço, ela começa a ter o quê? Ela começa a se reconectar, ele começa a ter consciência dele mesmo, né? Vai reorganizar de forma completa as funções orgânicas, como eu já havia falado antes, melhora a tonicidade da pele, principalmente se você fizer um uso de um óleo vegetal, um óleo essencial correto para essa finalidade. E trata o ser humano de uma forma total, como um todo. Há contraindicações, sim. Então, as clássicas, que são as diabetes descompensadas, neoplasia, pós-cirúrgico recente, não dá para fazer, hipertensão, hipotensão, gravidez, escoriação de pele, são as clássicas, mas devem ser levadas à risca. Quanto à higienização, duas formas de higienização. A gente vai higienizar de forma séptica, né? Com isso, você vai lavar suas pedras com sabonete antisséptico. Passa depois água em abundância, seque suas pedras e coloque nelas álcool 70. Isso de cliente para cliente, sempre, em qualquer uma delas, tá?
Na parte da energia, as pedras precisam descarregar as energias que elas retiveram enquanto usam na sua cliente. E existem então duas formas para isso. As primeiras são as imediatas, que são ali que você vai usar. Usou na cliente, deixa lá um cachepozinho com água, 3 punhadinhos de sal grosso, que vai retirar as energias estagnadas. Por 5 minutinhos, retira, lava com os procedimentos de asepsia, como foi explicado, e já pode usar na próxima cliente. E uma vez por semana, cada 10 dias, ou quando você achar necessário, essa limpeza de ordem energética deve ser feita com mais tempo. Então, da seguinte forma, coloca lá o cachepô com o sal, deixa as pedras, mas agora de 3 a 4 horas. Retira dessa água com sal as pedras depois desse tempo, limpa com papelzinho ou pano e deixa exposta a energia solar e lunar por um dia inteiro. Feito isso, as pedras estão limpas e recarregadas energeticamente. Isso é muito importante. O que você vai usar na massagem? Como veículo, o óleo pode ser usado, bálsamos relaxantes podem ser usados, velas para massagem também dão um excelente resultado, forma de deslizamento. Eu não indico muito pedras com creme, vai ser um pouco difícil de você conseguir deslizar, mas pode sim, caso vocês façam opção por isso, né? Vale muito a pena. Aquecimento de pedra, nós vamos mostrar para vocês na aula prática 2 tipos de aquecimento. Um a seco, que é feito com uma maletinha de aquecimento de pedras, onde você abre, coloca a sua maletinha, fecha, deixa aquecendo por um período de 15 a 20 minutos. Chegou numa temperatura correta, pôs a mãozinha, sentiu que ela está boa ao tato seu, né, a sensibilidade da cliente, desliga, deixa ela ali ou desligada ou mantenha na temperatura média para que você possa ir utilizando durante a massagem. Na minha visão, é importante um mínimo de 12 pedras, pelo menos, para você fazer uma boa massagem. Eu indico, Regina indica uma que tenha pelo menos umas 20 pedras nesses tamanhos mais ou menos de massagem que a gente tem para trabalhar, tá? Fora, some ainda isso aos cristais. Tirando essa parte do aquecimento a seco, você pode sim aquecer na água. Existe também, eu vou mostrar para vocês na aula prática, um recipiente onde você pode colocar a água e aquecer suas pedras. Porém, neste caso, eu peço que vocês troquem a água a cada aquecimento dessas pedras e não coloquem a pedra com água no corpo da sua cliente. Retire a pedra da água, não coloque a mão também para pegar essa pedra na água. Use um pegador, né? Esses pegadores simples. Vai ali, tira aquela pedrinha, enxuga esta pedra e aí você passa para o corpo da tua cliente, para que você não tenha nenhum problema. Outra dica muito grande que eu gosto muito de falar, sempre, né? Nunca pegue uma pedra depois de aquecida e pare no corpo do teu cliente. Porque essa pedra depois de aquecida parada, acabou, ainda mais quando for começo de sessão, pode até queimar e ele pode ter uma sensação não muito agradável. Vai fazer um reconhecimento, como eu vou demonstrar para vocês na parte prática, a pedra em andamento. No final da sessão, quando você terminou, que as pedras, o corpo já vai estar acostumado com essa temperatura de uma forma melhor, aí você pode deixá-las paradas, que é o que a gente vai mostrar, né, enquanto a pessoa estiver em decúbito ventral, ok? Cuidado com a pedra, sempre deixando ela limpa, como já foi falado, né? Deve ser levado em conta sempre o limite do seu cliente, se tá muito quente ou não, quem vai te dizer é ele, tá? Ele que vai ter essas sensações, né? Mas a gente vai falar um pouco disso na aula prática também. Como conduzir a sessão? Sempre, gente, anamnese, higienizou pele e pedras, tudo muito limpinho, ambiente novamente bem agradável, música gostosinha, aromatizado, climatizar esse ambiente, né? Colocar também um aquecedor na maca é importante, acho interessante isso, né? Já deixa suas pedrinhas previamente aquecidas numa temperatura boa, principalmente se for na parte
do aquecedor de pedra seco, é fácil, você aqueceu, bota ali no médio, no fraco, e ela vai manter prontinha, porque na hora que a cliente esteja ali, já está tudo pronto para ser usado, né? Aplica o óleo que você escolheu, uma certa quantidade de óleo interessante, não muito pouquinho, para que você não precise ficar reaplicando no caso das pedras, né? E aí você inicia a massagem maravilhosa. É realmente uma massagem que equilibra, que dá tônus muscular, que normaliza as nossas funções, que nos traz bem-estar, mas para nós, esteticistas e profissionais que trabalhamos com isso, é uma sensação muito prazerosa. Nós recebemos também a energia dessas pedras, certo? Aqui eu encerro a nossa parte de aula teórica sobre a massagem com pedras quentes, espero que vocês tenham gostado e vamos passar agora para a parte prática do nosso curso. Olá, vamos dar agora início à nossa aula prática de massagem com pedras quentes. Em primeiro lugar, vamos fazer a asepsia desse corpo. Neste caso, eu sempre digo para vocês que vocês devem asepsiar a parte das inguinais, das mãos, separadamente, as dos pés, e só então passar para a asepsia total do corpo. Isso já foi feito aqui. Nesse caso, eu já tenho um cosmético que me possibilita tanto já limpar como sabonete e esfoliante junto, então diminui ainda mais o meu tempo de ação, tá? Eu vou aplicar em todo o corpo dela, movimentos circulares, vou até retirar aqui já a toalhinha, pronto. Aplicando o creme, movimentos circulares, esfoliando bem. É interessante o tipo de grânulo que esse cosmético está me oferecendo, porque me deixa fazer movimentos extensivos, uma penetração boa, uma permeação do ativo boa. Gosto também de aproveitar para diminuir o tempo que eu vou gastar na parte, quando trabalhar posterior de costas, ó, já posso esfoliar também, limpar também essa região com ela deitada ainda em decúbito dorsal. Volto, tiro a perna da flexão, volto essa na flexão, aplico o cosmético. Você vê que torna-se uma parte mais rápida e fica simples o trabalho. Posso virar assim se eu quiser a cliente, ó, trabalhar bem essa região, certo? Toda a parte do corpo será feita mesmo. Sempre movimentos circulares, braços também, ombros. Quando a cliente virar, vai faltar só a costa para eu poder estar trabalhando a limpeza e essa esfoliação. Ah, Regina, você faz sempre? Sim, a cada vez que a cliente vem fazer uma massagem, por isso que eu faço uso de produtos que sejam rápidos e simples e fáceis de usar, para que eu não gaste muito tempo nisso. Pronto, aplicado toda a parte higienizante, a gente vai retirar com a água, né? E aí a gente passa para o nosso próximo passo da continuação prática das massagens com pedras quentes. Agora, continuando, nós vamos aplicar um óleo para fazer o deslizamento das pedras. Aqui eu escolhi de alecrim com arnica, mas aí você vai fazer a sua escolha dependendo do que você teve de informações quando você efetuou a ficha de anamnese da tua cliente, né? De acordo com a necessidade dela, você vai montar o óleo que você vai trabalhar. Aplicando no corpo todo. Que interessante isso. Em todos os braços, os dois braços. E aplicar o óleo, gente, nessa massagem é aplicar. Não fica lá 1 hora aplicando, senão você perde tempo para que ela possa receber as massagens com a pedrinha bem quentinha, né? Vou trabalhar também a parte do externo, porque pedra sim, você pode trabalhar ali a parte do externo, né? Fazendo isso aqui,
eu já aqueci minha pedra na bolsa aquecedora de pedras. Escolho, seleciono 2 pedras e já começo a aplicação. Primeiro, para que ela sinta, e pergunto, como é que tá o calor, tá bom? Porque tá realmente quentinho, tá, pessoal? Aqui ninguém tá fazendo tudo pela metade. Tá bom, tá muito quente, tá gostoso, né? Então, o que que eu fiz? Eu apenas toquei e não fiz assim, tá quente, ou tá quente. Mesmo que não estivesse tão quente, o fato dela não ter recebido nada ainda e eu posicionar, vai dar aquele alerta, ai, tá muito quente, parece que tá queimando e não tá. Então, sempre desliza para perguntar se tá muito quente, tá bom? Bom, primeiro movimento, vamos iniciar aqui nesse pé, ó, movimentos de círculos, tanto na parte interna, como na parte plantar, como na parte dorsal do pé. E agora começamos com movimentos ascendentes, subindo um a um, bem lentamente, com profundidade também. Volta de novo. A sensação é muito gostosa, tanto de fazer como de receber. Agora, o outro movimento é um movimento de ondas. Ó, quero explicar uma coisa. Essa batidinha aqui, ó, de vez em quando é gostosinha. O que não pode, gente, é isso aqui, ó. Você tira todo o relaxamento da sua cliente, tá? Então, tô fazendo, assim, sem querer, de vez em quando, uma batidinha é um charme, tá? Então, também 6 vezes o movimento de ondas, ok? Agora, aqui, ó, movimento de ida e volta com as 2 pedras em simultânea, fazendo como se fosse um 8, tá? Sabe aquele infinito? Você vem fazendo isso e isso. Então, vamos lá, ó. Em toda a extensão da perna. Começando de novo, ó. Toda a extensão da perna. Isso deve ser feito nas 2 simultaneamente, tá? É que aqui a gente tá mostrando em uma de cada vez. Agora, movimentos de bombeamentos laterais, que também devem ser feitos mais ou menos umas 6 subidas. Vamos repetir. A pedra tá aqui, tá, pessoal? Ok? Ó. Aí eu percebi, depois desses movimentos, que minha pedra, digamos que ela perdeu aquele aquecimento que eu precisava. O que eu vou fazer? Vou pegar essas 2 pedras, vou voltar ela para a maletinha, coloco bem no fundinho para ela aquecer bem, fecho novamente e inicio as outras manobras, tá certo? Agora aqui eu vou fazer o que a gente chama de pinçamento com as pedras, tá? Então eu venho aqui nessa região. Ah, vocês viram que eu cheguei com a pedra e fiz isso aqui, né? Por quê? Há um movimento? Não, não é, tô vendo, está muito quente, ela não me deu reação nenhuma. Então quer dizer que tá boa ainda, ó. Esse aqui é o pinçamento, ó. Vem de longe e vai apertando. Profundamente, tá? A sensação é muito gostosa também deste movimento. Aliás, não existe um movimento que não dê uma sensação super boa. Muito bem. Agora eu vou fazer um zigue-zague em toda a região da perna, subindo. Não zigue-zagueio em cima do tibial. Tem gente que trabalha assim, tá? Eu não gosto, tá? Mas pode também. Eu gosto disso aqui, ó. Bem gostosinho, zigue-zague. Lateral. Vou fazer a partir do joelho um zigue-zague transversal. Então tá aqui a pedra, tá? Ó. E venho descendo todo esse movimento na perna toda. Muito bem. Agora eu vou fazer uma alça, subo externo, volto no interno. E venho trabalhando bem essa região. Giros do joelho para baixo. Trabalho também no pé. Fixo aqui no joelho.
horário e anti-horário. As duas pedras, uma de cada lado da sua mão, trabalhando bem essa região. Muito bem. Agora, movimentos separação, você vem e coloca o joelho como ponto de início desse movimento. Posiciona as duas pedras desta forma e deixa elas distantes uma das outras, ó. Passando bem levinho na região tibial, tá? Nas outras regiões você dá uma intensificada, há um peso, há uma pressão, tá? Aí. Vamos fazer o tilintar das pedras. Esse sim é um barulhinho. Você só vai passar levemente, como se você fosse... É uma coisa bem sutil. E aí ela vai sentir só o barulhinho lá, né? Passa bem delicadamente. Não tem uma posição certa, pode ser daqui para lá, de lá para cá. Esse tilintar das pedras, ele traz energeticamente um valor muito importante. Ele suaviza pensamentos. Portanto, ele tem esse movimento cadenciado e eu vou fazendo sempre quase com a mesma batida. Porque se eu fizer isso, é a mesma coisa daquele movimento que eu falei. A pessoa vai começar a ficar perturbada com isso. Então, olha, bem devagarzinho. Eu subo e desço. Muito bem. Aqui. E de volta. Sempre batendo quando você retira esse movimento, ó. Então, isso deve ser feito nas duas pernas. Aí, a gente vai fazer o quê? A parte do abdômen, tá? Vou trocar as pedrinhas, porque elas também já... Vou pedir para minha cliente colocar as mãos para trás. Isso. Vou começar com movimentos com as duas pedras em sentido horário, tá? Então, ó. Vem fazendo isso aqui, ó. É muito gostoso o movimento, a sensação. Agora, pego as duas pedras em lateral e venho buscando uma alça em toda a região abdominal, sendo que elas sempre vão se unir e vão vir pelo reto abdominal. Então, elas vêm nas laterais, fazem isso. Muito bem. Próximo movimento é um zigue-zague nas laterais da parede abdominal. Esse movimento, para ser feito do outro lado, tem que realmente você trocar de lado para que você possa se posicionar melhor. Coloca as pedrinhas da mesma forma e ó, vai fazendo o trabalho. Então tem que ter essa virada. Nessa região, nós vamos com as duas pedras e voltamos numa ida e volta de lateral a lateral. Isso. O pensamento que foi feito nas pernas também será feito aqui, ó, nessa região do abdômen, em todo o abdômen. Nesse momento, uma das pedras está numa temperatura ideal para que eu faça o quê? Coloque aqui no meio do externo dela. Só que olha aqui, pessoal, quero mostrar uma coisa para vocês. Colocou, a pessoa tá com óleo, olha o que acontece. Ela vai, ó, saindo. E aí ela vem parar aqui na região da glote, não é gostoso. Então, ou se ela tiver com alguma coisa que você possa segurar, você põe para segurar, ou você limpa essa pedra, retira toda a parte do óleo dela, limpa a regiãozinha e aí você posiciona, porque ela não vai ficar caindo, tá? Porque essa parte de você tá sentindo esse relaxamento, e aí você sente que tem uma pedra escorrendo aqui, você vai tensionar essa parte e que vai tirar o seu relaxamento. Então, parece uma coisa que não, né? Mas é importante, tá? Como a minha pedra tá ali, já vou posicionar uma aqui também, tá? Para eu conseguir relaxar as outras partes do corpo dela.
Pego ali mais 2 pedras. Vocês viram que eu já troquei de pedras 3 vezes, se não me falha a memória. Viu como precisa ser de bastante pedra? Não adianta ser 4 pedras, como muita gente fala, tá? Então eu indico para vocês sempre acima de 12 pedras. 12 pedras já dá para fazer uma excelente massagem. E essas pedras aqui que eu tô usando, pessoal, são as ágatas. Você poderia estar usando as vulcânicas, tá certo? Então aqui eu tô fazendo o quê? Um relaxamento da parte dos ombros, do trapézio, tá? Então aqui agora, ó, com as pedras dessa forma, eu vou girar a região do trapézio. Você vai trabalhar ali muito bem enquanto a cliente estiver em decúbito ventral, só que aqui também é gostoso. Pego aqui do centro do externo, venho para as laterais. Movimentos são deslizantes. Círculos também nessa região aqui do peito. Trabalho abaixo do peito. Subo. Termino aqui. De novo. Venho abaixo. Volto. Troco minhas mãos em X, nessa hora eu já posso tirar essa pedrinha daqui, tá? Paro com as 2 pedras aqui, nesta posição, em cima do ângulo de término. Venho com essa mão e, ó, trabalho uma alça fazendo um X. Então, esse é o movimento correto, ó. Vem nessa lateral, traz todinha, vem pelo centro do externo e descansa nesta região. Você vem repetindo várias vezes esse movimento. Tá? Novamente, solta um pouco mais essa região de braços que tá aí, né? A gente tem que relaxar a cliente, então é uma região onde se tensiona bastante. Muito bem. Isso é feito com cadência, tá bom? Vou guardar as pedrinhas aqui que já usei, vou trocar por pedras quentes novamente. Só que o que vai acontecer agora? Nós vamos trabalhar ela em decúbito ventral. Então eu vou virá-la em decúbito ventral e a gente reinicia novamente. Pronto, com a cliente agora em decúbito ventral, nós vamos aplicar a continuação do óleo, né, que foi aplicado na frente também, para a gente poder fazer o tratamento com as pedrinhas na coluna, nas pernas, relaxando essa cliente, né? Muito bem. Então, pegamos aqui 2 pedrinhas quentinhas novamente e vamos iniciar da mesma forma aqui da frente, né? Localizando para ver se a cliente está se sentindo bem, se o calor tá bom, né? E agora eu vou fazer um método um pouco diferente, eu vou trabalhar as 2 pernas simultaneamente. O que eu fizer nessa, eu vou fazer nessa. Então vamos lá, ascendência nessa região, passo para essa região. Sempre, como eu falei para vocês, né? De 6 vezes cada caminho. Subo um pouco mais, venho fazer aqui nessa região também, ascendente. Também nessa região. Posso trocar de lado se eu quiser. Para facilitar um pouco nossa gravação, eu tô do mesmo lado, mas eu poderia estar ali do outro lado já, tá? Fazendo o mesmo movimento. Posiciono na região de quadril com um pouco mais de pressão, não corro, não fico correndo, vou cadenciadamente, porém aumento um pouco a pressão pela quantidade de tecido adiposo que tem nessa área. Tá? Vamos repetir o movimento da onda, né? Repetindo para vocês que é sempre mínimo de 6 movimentos com ela. Vamos aqui, ó. Repetir. Muito bom. Ok, feito isso, vamos passar para os pensamentos. Olha lá.
Isso relaxa bastante a parte dos pensamentos, que podem ser feitas também, ó, posicionando bem a parte dos pés, viu, gente? A planta dos pés bem pinçada, ativa bastante a circulação, dá uma melhorada boa também no nosso retorno venoso, isso nos dois pés, tá bom? Olha lá. Pensamentos bem profundos, isso nas duas pernas, tá? Agora aqui, vamos fazer o quê? Giros aleatórios de dentro para fora, tá? Ó, de dentro para fora, de dentro para fora. Então vem, ó. Bem gostosinho, aumentando bem o estímulo. Se a cliente se queixou, ah, tô com dor nessa região, nossa, meus pés, parem um pouco mais de perto, de tempo ali, para que você possa trabalhar bem essa, você possa diminuir a sensação de dor daquele local. Porém, se a dor está num ponto em que você toca e ela, né, a pessoa sente, então não fique passando a pedra com pressão, com força, tá? Passe ela de uma forma bem levinha ali naquela região para você sedar essa região, tá bom? Muito bem. Então, aqui no pé, nós vamos fazer círculos maiores, pressionando bem. Então, o corpo da terapeuta que vai fazer a força nessa hora, né? Trabalhando com o peso do seu corpo. Então, círculos, zigue-zagues no pé. Isso depois de fazer todos aqueles movimentos, uma perna, na outra, aí você passa para se dedicar um pouco mais aos pés. Zigue-zague. Movimento do 8, o infinito. Trabalhe bem o pé com a pedrinha bem quentinha, tá? Agora aqui, ó, segura a pedra dessa forma e vem do calcânio para o dedo, né? Do calcanhar para os dedos. Coloca a pedra bem no meio e vem fazendo 6 pressões com o peso do corpo, tá? 2, 3, 4, 5, 6. Por que eu fiz para vocês verem? Porque a gente faz isso aqui, ó. 1, 2, não é isso. É como eu fiz anteriormente, cadenciadamente, ok? Agora a gente vai passar para a parte da coluna. Vou pegar 2 pedrinhas quentinhas novamente. Opa. Pronto. E vamos trabalhar toda a região da coluna, né? Coloco ela bem no centro da coluna e vou expandindo ela, sempre nessas direções. Ó, bem gostosinho, bem cadenciado em cada parte da coluna. Coloco ela no meio novamente e venho fazendo círculos pontuais, mesmo sentindo. Uma das mãos desce, a outra sobe, volto novamente, ó. Isso dá uma soltura boa nessa região da coluna. Dor de coluna, né? Muito bom trabalhar soltura. Aí eu venho atrás aqui da cliente e trabalho movimentos de ida e volta e vou abrindo agora do medial para as laterais do corpo, tá? Ó. Faixa medial interna e vou para as laterais. Aproveito para trabalhar ao redor das escápulas. Movimentos serão horários e anti-horários, tá bom? Sempre mínimo de 6 vezes também. Aproveito nessa região, paro aqui com a pedrinha bem quentinha aqui nessa regiãozinha. Vou até soltar aqui, tá? Para vocês verem bem, tá? Puxo como se fosse uma alça. Vem deste lado com a outra pedra para o outro lado, ó. Assim e assim. Bem gostosinho. Paro novamente aqui, ó, círculos na região do trapézio. Vou circulando agora até o final da coluna. Subo, liso. Desço, circulando bem rente. Subo novamente.
mudo de posição e aqui eu venho fazendo uma alça em toda a lateral. Aproveitando aqui, ó, a alça fica bem perfeita, ó, sensação da pedrinha passando, bem quentinha, isso relaxa bastante. Sobe e desce fazendo isso, mínimo de 6 vezes também. Do outro lado, para você fazer, não tem como, você tem que virar, eu faço questão de mostrar isso sempre. Para fazer, você tem que mudar para ter essa posição aqui, esse posicionamento, para trabalhar, inclusive, muito bem esta região aqui, que daquele lado mesmo você não conseguiria. Ok. Agora vamos nos círculos aleatórios, em toda a extensão, pegando também um pouco da região dos braços, novamente. Cintura. Muito bem trabalhadinho. Zigue-zague. Central. Lateral. Outra lateral. Agora posicione as pedras, tá? Dessa região para as laterais. Então, é esse o movimento, ó. A sensação é muito boa. E é uma massagem com pedras, né? Então, não é uma terapia de posicionamento de pedras. Então, você tem que massagear bem. Pegar a pedra e tentar expandi-la em toda a extensão do corpo da sua cliente. Respeitando, por favor, a questão da parte óssea. Tá? Coloca a pedra, vem com uma outra, pode até pegar uma mais achatadinha para vocês virem. Nos kits normalmente em que vocês encontram por aí, sempre vem umas pedras menores, mais achatadinha. Pega a achatadinha para fazer isso. E uma outra que seja mais pontudinha. E ó, agora você vai trabalhar o som dela ecoando dentro da sua cliente. Então sempre tomando bastante cuidado, para não se tornar um barulho chato, né? Agora a gente vai fazer o soquinho das pedras, né? Não na estrutura óssea, você pula, viu que tá chegando perto da estrutura óssea, você pula, ó. É leve, é um soquinho leve, é bem gostoso a sensação. Principalmente nessa região aqui do trapézio. Pedra é muito bem trabalhada na região do trapézio. Todo mundo gosta demais dessa região bem trabalhada, tá? Vamos voltar em 2 pedrinhas de novo. Agora, a gente, assim, ó. Faz isso e isso. Ou seja, você vai fazer um sinal de mais nessa coluna. Subindo, volta, descendo. Então, ó. Sensação que dá é muito gostosa com as pedras bem quentinhas, tá? Agora você posiciona as duas bem juntinhas, ó. Sobe e abre aqui, ó, na região do trapézio, tá? Sobe e abre na região do trapézio. Sobe e acha embaixo das escápulas. Sobe, trapézio, sobe abaixo das escápulas, tá? Nesse momento, a cliente já vai estar bem trabalhada, perna por perna, parte da coluna. Aí chegou a hora de você posicionar as pedras de ágata, né? Então, você pode posicionar uma atrás da outra, né? Pegando todas elas bem quentinhas. Então, você pode fazer isso aqui, ó. Então, toda a coluninha bem trabalhada. Você pode aproveitar para trabalhar também a região poplítea, com 2 pedras bem quentinhas. Você pode trabalhar a região dos pés também, com 2 pedras bem quentinhas posicionadas desta forma. Se a cliente estiver nessa posição que está a minha, você pode colocar na mão dela também 2 pedras que vão estar bem aquecidinhas. Você faz isso e já faz isso automaticamente, como ela está quentinha, ela já vai fazer isso com a mão naturalmente. Nessa posição, dá para ela fazer isso.
Essa aqui tá muito em alerta para mim. Você já vira, ó, fica tranquila, já acabou. Percebeu que ela ficou muito tempo num lado só? Vem ali com uma outra pedrinha quente e ó, trabalha essa regiãozinha, vira novamente pro outro lado, tá? Ela está aqui. Se ela tiver, vamos lá, com as mãozinhas assim, ó, vamos lá, tá? Aí o que você vai fazer? As pedras vão nas mãos. Então, aonde ela estiver, você permanece e deixa. Porque aqui ela tem que ficar, no mínimo, uns 10 a 15 minutos recebendo essa pedra quente aqui. Depois de totalmente mobilizada, ela vai receber elas paradas. Mas agora ela está numa temperatura boa, agradável, tá certo? Se você não quiser fazer esse posicionamento com elas quentes, você pode posicionar os cristais, como eu falei para vocês, né? Então, nós temos aqui os cristais de acordo com o tipo de chakras das pessoas. Então, o vermelho vai trabalhar o chakra básico, que vai ser colocado na direção do chakra básico, na maca. O segundo, no esplênico, que é esta região. O terceiro, plexo solar. O quarto, vamos trabalhar o cardíaco. O quinto, a região do laríngeo. Um pouco acima, o frontal. Minha cliente, ela está em decúbito ventral, então eu vou colocar a pedra na direção, encostadinha, tá? Eu vou fazer ela virar para lá para ficar mais fácil para vocês verem. Isso, pode ser? Aqui. Calma que eu vou te arrumar. Fica tranquilinha. Aqui, pronto. Pronto, pode deitar. Isso. Então, aqui, ó, vou posicionar nessa regiãozinha, tá? Porque ela vai trabalhar energeticamente. E, no final, a ametista e o cristal trabalhando bem no frontal. Se ela estivesse em decúbito dorsal, com certeza ela estaria recebendo essas mesmas informações assim, porque o chakra você pode trabalhar tanto de uma forma como outra, tá certo? Nessa hora, a gente não pode deixar de levar em conta, que eu acho importante, ó, a pedrinha tá aqui no meio, tá, pessoal? Para vocês verem que não foi tirada, estão colocadinhas aí. Ela está com frio. Seja calor ou esteja frio, a temperatura do corpo dela abaixou. Então agora você tem que fazer o quê? Cobrir a sua cliente, cubra. Tá? Aqui eu só vou colocar nessa regiãozinha aqui, assim, ó. Mas você pode colocar uma outra toalhinha aqui e tal, bonitinho. Deixa coberto. E ela vai ficar com 10 a 15 minutos recebendo esse fluxo das pedras. Muito bem, pessoal. Então essa foi a nossa parte prática da nossa aula de massagem com pedras quentes. Eu espero que vocês estejam gostando disso. Acessem sempre ao portal Estética Flix, porque nós vamos ter vários conteúdos lá. Muito obrigada!